Como é que você faz para proteger a sua saúde mental nessa era que a gente vive, onde o termo, por exemplo, brain rot, se tornou bastante popular, né? Ou seja, aquele estágio meio cansado, meio letárgico do nosso cérebro, da rotina cansativa mesmo, misturado com esse consumo desenfreado de internet que a gente tem hoje em dia. Como é que a gente consegue operar tendo um cérebro cansado e que está absorvendo tudo isso e ainda se manter uma pessoa criativa? Essa é uma pergunta maravilhosa que me enviaram e que eu acho que eu não vou conseguir responder especificamente o seu caso, porém eu vou conseguir te dar uma formulinha, uma espécie de método que pode te ajudar a entender para onde você pode estar olhando e o que você pode estar mudando para ir ajustando melhor a sua rotina criativa. Esse aqui é o ciclo da criatividade, que eu e Lucas Morello nomeamos carinhosamente dessa forma, que a gente acha que representa algo bastante universal e que pessoas diferentes podem estar olhando para entender o que pode estar meio que desajustado, desalinhado na tua rotina, que você pode ajustar para conseguir viver uma vida criativa que tem um consumo mais intencional também. Isso aqui é quase como se fosse aquele símbolo do infinito, sabe? Que é uma coisa que vai meio que se retroalimentando. O princípio é o mesmo. Você tem 3 etapas aqui. Você tem a etapa do consumo, que é tudo que nutre o nosso repertório subconscientemente ou conscientemente. Você tem a etapa da criação, no caso seria você se expressar, você fotografar, você escrever, você pintar, tanto faz. E depois a etapa do feedback, que é o que você recebe de feedback de outras pessoas, ou de métricas que você olha, ou até que você sente quando você vê o que você criou ali, o que você botou no mundo. Então esse ciclo da criatividade é uma coisa que eu olho bastante quando se trata de tentar, entre aspas, diagnosticar o que eu poderia estar reajustando na minha rotina. Então, se você quiser reduzir o seu uso de celular, se você quiser reduzir o seu consumo de vídeos rápidos, ou aquela coisa que meio que não acrescenta na sua vida, ou que está desalinhado, digamos, com os teus objetivos, eu acredito que isso pode ser uma conversa interessante para você. Então, eu já te convido a pegar um café, pegar um chá, uma bebidinha aí. Então, eu meio que dividi esse papel em 3 partes para a gente falar dessas 3 etapas aqui desse círculo. Como a gente tinha comentado antes, o ciclo da criatividade começa pelo consumo, ele depois vai para a parte de criação, ou seja, tudo que nutre a gente, aquele nosso repertório que vai abastecendo, sabe, a nossa inspiração, todas essas coisas aqui entram no consumo, tudo que a gente consome conscientemente ou subconscientemente vai influenciando o que a gente vai criar. E depois tem uma terceira etapa, que é essa etapa aqui de feedback, que é onde a gente olha métricas, ou que alguém diz pra gente o que achou, ou que a gente mesmo analisa a própria criação. Esses, digamos, são essas 3 etapas. Elas vão meio que se retroalimentando, é por isso que isso aqui tem meio que essas setas, sabe? Então, quando eu penso sobre como é que eu protejo a minha saúde mental, como é que eu tento viver uma vida mais criativa, todas essas perguntas que exigem uma espécie de auto-observação, eu tento pensar nesse diagrama aqui, nesse ciclo. E aí tem 2 coisas que eu faço no meu consumo que eu acho que fazem muita diferença, que eu vou compartilhar com vocês, e que não necessariamente vai ser a melhor solução do universo para todo ser humano, tá? É uma coisa que funciona por aqui, e cara, se servir por aí, eu vou ficar muito contente. Se ajudar uma pessoa, eu já fico muito feliz de verdade. O primeiro deles é a substituição do que a galera lá fora chama de long form ou short form, né? Ou seja, é uma coisa que tem uma forma curta por uma coisa que tem uma forma longa. Então eu vou resumir isso como o curto sendo substituído pelo longo. O que isso aqui quer dizer? Se eu me acostumo, se eu treino meu cérebro a ter esse fluxo, esse ritmo de recompensa que existe quando você está vendo vídeos curtos, que não é uma coisa que eu acredito que seja tão normal, tão natural, né? De a cada 1 minuto que passou, eu já vi 5 vídeos diferentes que me dão informações completamente destacadas umas das outras, de assuntos diferentes. Eu não acredito que seja saudável. Então o que eu tento fazer é substituir isso, porque eu ainda tenho interesse de consumir coisas, eu ainda tenho interesse de adquirir informação para o meu repertório criativo. Isso não precisa ser só conectado a trabalho, tá? Pode ser conectado a lazer, a qualquer tipo de coisa. Mas isso pode significar substituir tempo de tela numa rede social como o Instagram, como o TikTok, por exemplo, por buscar um podcast no Spotify de uma pessoa que me inspira. Eu já comentei diversas vezes aqui como eu gosto de fazer isso. Eu escolho o nome de pessoas que me inspiraram do mundo da música, é por acaso um campo onde eu busco muita inspiração, mas também de outros lugares, tipo cinema, ou tipo criação na internet mesmo. Eu muitas vezes busco o nome da pessoa ativamente e eu saio desse ciclo, eu quebro o ciclo de que o algoritmo é o meu único garçom. Sabe, o algoritmo é a única entidade que me traz o que eu vou consumir e me traz sugestões. Eu não gosto disso, eu gosto de ativamente buscar o que eu vou consumir também. Então fazer essa substituição aqui é uma coisa que faz muita diferença para mim
Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre como é que funciona o processo criativo da minha newsletter, onde eu entrei bem especificamente como isso me ajuda muito, inclusive, durante o processo de criação. E eu sei que vai ter gente que vai dizer, mas cara, mas por que você só não para de consumir e vai para descanso, por exemplo? Tira o tempo de tela, vai fazer um hobby, vai fazer lazer. Claro, com certeza, isso também é uma opção. Isso também é uma opção. Eu só tô comentando isso aqui por quê? Porque é muito normal que muitas vezes as pessoas só pensem em cortar. Eu vou tirar isso aqui da minha vida. E agora eu vou dar um zoom dramático para falar o que eu vou falar, mas na maioria dos casos em que eu vejo isso, a pessoa, sei lá, ela compartilha nos stories, né? Olha só, eu agora comecei esse hábito novo de reduzir o meu tempo de tela e etc. A pessoa não pensou muito bem como é que ela vai substituir aquilo, sabe? Sei lá, ela vai substituir por esporte, por descanso, por um encontro semanal com amigas, não sei. Se ela não pensa em como substituir, a tendência é que aconteça um rebote depois. Pelo menos é o que eu vejo na maioria dos casos. Que é depois, na semana que vem, ou daqui a 2 semanas, daqui a um mês, aquele hábito volta simplesmente, porque não tem alguma coisa que foi inserida ali como um hábito novo. Então por isso que eu gosto muito de pensar em substituição aqui. Lembrando que isso não é uma coisa radical, nem linear, ou seja, eu nunca mais vou ver vídeos rápidos, sabe? Eu nunca mais vou abrir o TikTok ou o Instagram. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é só uma questão de, assim, reajuste de prioridade mesmo. E também não é uma coisa linear, do tipo, nossa, se eu passava antes 2 horas no Instagram, 3 horas no Instagram, 4 horas no Instagram, agora eu tenho que escutar 4 horas de podcast. Putz, eu não tô curtindo isso. Não, claro que não. Sabe, é um tempo extra que você redistribui como você quiser. Mas eu acho interessante pensar um pouquinho, pelo menos no início, em como é que isso pode ser substituído mesmo, porque, novamente, a gente pode evitar, talvez, esse rebote depois. Isso é uma coisa que tem funcionado legal por aqui. Eu, inclusive, utilizo um app chamado Opal. Eu acho que eu já comentei sobre ele aqui. Eu vou colocar aqui o nome dele, mas deve existir outros apps equivalentes que, para eu entrar na rede social, eu tenho que esperar alguns segundos para desbloquear a rede, etc., para certificar que aquela escolha está sendo feita de forma muito intencional e não só do tipo, peguei o meu telefone no piloto automático e abri o aplicativo, sabe? Mas o Spotify, por exemplo, que é onde eu busco os podcasts, não tem isso. Eu consigo entrar tranquilamente, sabe? Já tem ali minha lista de podcasts salvos para escutar. Então esse é um princípio de ciência de hábitos. Se eu quero incentivar um hábito, eu tiro o atrito entre eu e o início da fazição daquele hábito. Se eu quero evitar um hábito, eu insiro atrito propositalmente. Então, quando eu vejo um app tipo o Opal, que inclusive a quinta série dentro de mim acha esse nome muito engraçado, eu penso nele quase como se fosse assim, é como se fosse uma gaveta na minha casa, sabe? Se eu não quero comer o chocolatinho, eu coloco o chocolatinho dentro dessa gaveta em vez de deixar ele à mostra, sabe? Se eu deixar a fruta à mostra, por exemplo. Esse é o equivalente que eu penso. E ainda referente ao consumo, outra coisa que eu gosto de fazer e que eu faço há mais de 10 anos, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso que eu vou deixar linkado aqui embaixo, é sem notificações. Não existe o conceito de notificação no meu celular se não for uma mensagem da minha namorada ou uma mensagem do meu banco. São as duas únicas coisas que fazem meu celular vibrar e que tem uma notificação. No caso do banco é por questão de segurança mesmo que eu deixo, então quando eu faço um pagamento ou quando acontece uma transferência e tal, eu recebo uma notificação. No caso da minha namorada, meu celular só vibra, ele não chega a desbloquear, sabe, a tela, porque eu não gosto desse negócio de quando a tela ilumina e você olha pra tela, assim, sabe, você para o que você tá fazendo pra olhar. Tem gente que tem relógio também, né? A pessoa tá ali conversando contigo e do nada o relógio dela acende e aí ela para de olhar pra você, ela olha pro relógio, ela dá uma lidinha, sabe? Então eu sou uma pessoa que eu acho que vai fazer 12 anos agora, não tem notificação no celular, eu nunca perdi um cliente por isso, eu nunca perdi nenhuma grande oportunidade por causa disso. Eu acredito que quando você mensura os prós e os contras de ter ou não ter notificação, existem muito mais prós. E não é só pela quantidade dos prós, né? A qualidade deles. Porque vai ter pontos contras. É claro que vai ter um ponto contra. Você não vai ver algo tão imediatamente quanto você veria e etc. Mas se você pesa o impacto disso no seu dia a dia, eu acho que faz muita diferença, sabe? Você não ter algo que basicamente está te chamando, assim, do tipo, você pode, por favor, redirecionar o foco da tarefa que você sabe que é prioridade para essa outra coisa que não é, porém, ela quer que você acredite que seja, sabe? Inclusive, isso me lembra um post recente do Hector, da agência Coco. Ele estava comentando sobre esse lance que ele trabalha com social media, que ele acha doido como ele escuta a palavra urgente, provavelmente com muito mais frequência do que uma pessoa que trabalha com medicina. E isso me faz pensar que hoje em dia as notificações têm feito, sem a gente reparar, esse trabalho no nosso cérebro deixar ainda mais confusa essa história de urgente e de importante. Porque parece que é urgente, parece que é muito importante, né? Algo que salta na sua frente na tela. Então acho que essa coisa, essa noção que já era difícil de ter, tá ficando cada dia mais desregulada sem a gente perceber. Eu sei que tem muita gente que pensa que não é possível desligar a notificação. Normalmente é uma justificativa de trabalho, porque a minha indústria é assim, porque a minha indústria é assado.
Eu acredito que existe sim flexibilidade dentro de muitas indústrias onde acredita que isso não existe flexibilidade. Eu fiz um vídeo inteirinho sobre isso, inclusive, eu entrei bem especificamente sobre esses pontos da notificação, ou como fazer uma transição para uma vida sem notificação, ou com menos notificações em cada app. Tá? Então, se você quiser ver um vídeo inteirinho sobre isso, se você é uma pessoa que escutou o que eu falei agora e pensou, no meu trabalho não dá para desligar, eu vou fazer uma provocação, provavelmente dá. E se você quiser escutar um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar o link do vídeo que completa aqui embaixo, tá? Eu realmente acho assim, que é um diálogo super importante que a gente precisa ter. E esses dois pontos estão aqui conectados, a parte do consumo. E agora eu quero entrar um pouco na parte da criação. Quando eu falo de viver uma vida criativa, eu não necessariamente estou falando de criar nas redes sociais, tá? Você pode viver uma vida criativa porque você pensa em piadinhas divertidas para brincar com as suas crianças. Você pode ter uma vida criativa porque você é uma pessoa que ama planejar, por exemplo, a rotina com seus amigos, onde vocês vão sair para comer, ou porque você facilita as finanças da sua casa, porque você sabe mexer bem no Excel e você cria uma fórmula que ajusta tudo que você gasta, não sei o quê. Então, criação não está se limitando à arte aqui, tá? É claro que a expressão artística, seja escrita, seja fotográfica, seja lá o que for, pode ser sim criatividade também, mas a gente está falando de qualquer outro tipo de criatividade. Então eu acredito que para a gente viver uma vida mais criativa é muito interessante ter alguma válvula de execução no nosso tempo livre, sabe? Normalmente associado a algo que nos diverte, algo que nos energiza, algo que nos faz bem. A gente está muito acostumado a associar essa coisa do fazer com produtividade. Se eu tiver um hobby, eu tenho que mandar muito bem no hobby. Não posso fazer ele só pelo processo. Eu tenho que compartilhar ele e mostrar que eu estou, sabe, com muito sucesso nele também. Mas isso aqui pode ser uma coisa genuinamente só para você, sabe? Eu penso que cada pessoa se beneficiaria muito de ter uma espécie de válvula de escape, assim, no próprio cérebro, com alguma coisa que faz sentido para você, mesmo que não faça sentido para pessoa nenhuma. Isso pode ser um projeto paralelo, isso pode ser um encontro semanal que você organiza com amigos, normalmente isso pode ter qualquer formato que você quiser. Uma coisa que eu incentivo muito no meu curso de criatividade é a criação da sua oficina, que seria um espaço seguro para você se expressar criativamente, longe do julgamento das pessoas, se você necessitar nisso, mas que também reduz, né, esse atrito da criação na sua rotina, porque muita gente às vezes não tem tempo para inserir o hábito criativo como se fosse um grande projeto, né? Então eu acredito que criação da sua oficina ou qualquer outro tipo de válvula de escape é uma coisa que vai ajudar muito nesse processo, mas principalmente se isso aqui for longe, e eu vou enfatizar isso aqui, tá? Vou até colocar talvez no outro papel, criei aqui um balãozinho pra gente, mas eu vou escrever aqui qual é a prioridade aqui. Na minha opinião, é que isso aqui esteja longe, e eu vou mudar o lado da caneta porque essa caneta tá falhando. Muita caneta minha tá falhando, tá na hora de eu comprar umas canetas novas. Eu tô acabando de perceber isso, que eu fico pegando sempre a próxima caneta, aí a próxima também sempre tá falhando. Mas é uma válvula de criação longe de performance. Nossa, que não vai caber, vai ser tipo aquelas cartolinas de trabalho em grupo de escola, sabe? Que você começa com a letra grandona e acaba com a letra pequena. Isso aqui ficou feio e fora, mas tudo bem. Longe de performance, assim como esse desenho que eu acabei de fazer. Ou seja, uma válvula de criação que não está associada ao que a gente sempre associa no trabalho, né? Tipo, nossa, o que a gente faz no tempo livre tem que performar também, etc. É uma coisa que você pode fazer simplesmente pelo processo. É uma coisa que você pode fazer que te reenergiza. E aí, se você é uma pessoa que não tem tempo para criar, isso aqui talvez te ajude, essa substituição, né, do consumo desenfreado de vídeos curtos, etc. O negócio das notificações também, porque bem ou mal a notificação acaba fazendo você passar mais tempo no celular, porque ela te traz para o celular de novo, né? Então acaba que você abre um outro app, você aproveita e responde um e-mail, por aí vai. Mas mesmo que você não consiga recuperar um tempo e ganhar um tempo para ter essa válvula de criação, essa oficina, que é um conceito que eu trago no meu curso, eu acredito que ainda existem formas de você encaixar a sua atividade criativa favorita ou que você quer desempenhar na sua rotina, mesmo que seja você empilhando isso num hábito que já existe. Então, dando uns exemplos específicos aqui desse conceito de empilhamento de hábitos, tá? Eu vou dar 2 exemplos. Vamos supor que você é uma pessoa que passe 2 horas no ônibus. Então, cara, realmente é muito difícil estar criando, porque tem muito tempo no ônibus, não sei o que lá. O que você pode fazer com essa restrição criativa? Então, será que se você é uma pessoa que gosta de contar histórias e inventar, talvez, poesia, não sei. Talvez seja você observar durante a primeira hora da sua viagem o que as pessoas estão fazendo, até você mapear alguma coisa que está rolando aí, e aí você, da próxima hora, você escreve alguma coisa sobre isso. Eu não sei, eu estou viajando aqui, não é só uma ideia boa necessariamente. Ou se você gosta muito de moda, sabe? O seu objetivo vai ser, você vai escolher uma pessoa do ônibus, você vai ver como é que ela está se vestindo,
e como é que você refaria o look dela, por exemplo. Aí você pode ilustrar, por exemplo, no seu caderno. Meu ponto é, o que já existe na sua rotina que você pode transformar numa experiência um pouquinho mais legal e um pouquinho mais criativa, mesmo que você não faça literalmente desenho ou escreva, mesmo que seja na sua cabeça, mesmo que seja num áudio, mesmo que seja numa mensagem, sabe? Existem muitas formas de expressão. Então não precisa ser um projeto que você senta 6 horas para fazer e escrever, sabe? Um outro exemplo, você toma um cafezinho 11 da manhã, não sei, no seu trabalho, toda vez. Aí você para lá no celular, você fica rolando no celular 15 minutinhos enquanto você toma um café ou 10 minutinhos. E se você desafiasse a pegar esses 10 minutinhos do café e em vez de você simplesmente tomar um café, você se desafia a criar alguma coisa em 10 minutos. Você vai escrever alguma coisa. Essa escrita pode ser uma sugestão de alguma pessoa que você conhece que te mandou um prompt, pode ser um prompt que você pediu pro chat GPT. Me dê 30 dias de escrita, de prompts de escrita, sabe? Me dá aí umas ideias porque eu vou sentar 10 minutos para escrever e eu quero algum tema. Ou você vai pegar a sua câmera e você vai tentar tirar uma foto legal da mesma coisa durante 30 dias por 30, sabe, ângulos diferentes, não sei. Mas como é que você pode empilhar hábitos, né? E coisas que estejam atreladas a coisas que você gostaria do processo potencialmente, a coisas que já existem na sua rotina, para você não precisar criar um tempo novo para aquela coisa. Você está empilhando aquilo em algo que já existe na sua rotina. Inclusive, essa associação pode facilitar muito na manutenção do hábito, porque uma coisa meio que leva a outra, sabe? Quando você pegar o café, você vai lembrar desse desafio. Quando você estiver no ônibus, você vai lembrar desses 2 desafios que você pode ter. Novamente, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, de como é que você pode inserir a criatividade na sua rotina se você tiver pouco tempo. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo, junto dos outros, tá? Porque eu entrei com muito mais especificidade nesse vídeo sobre esse assunto. E antes de entrar aqui no ponto 3, que é o nosso último ponto, eu queria só lembrar que se você não tiver, sabe qual é a sua inscrição aqui no canal, te convido a fazer. É claro que o algoritmo ainda vai estar entre eu e você, mas é uma forma de potencialmente ele entender que a gente é amiguinho. Talvez sugerir mais do que eu tenho criado para você, então se te interessar, fica super à vontade de se inscrever. Até porque isso vai ser um feedback muito legal para mim. Olha só eu fazendo a ponte. Então se tudo que a gente consome influencia o que a gente cria, e que também, né, a nossa criação vai influenciar o que a gente vai acabar consumindo, tem uma outra etapa nesse ciclo aqui que se retroalimenta, né, dessas 3 coisinhas, que também acaba retroalimentando o processo inteiro, que é o momento do feedback. Como eu comentei, o que a gente cria está longe de performance, então não necessariamente a gente vai ficar se atrelando tanto ao resultado final. Depende do objetivo que você traçar. Porém, eu acho que é muito importante a gente alinhar isso desde o início. Qual é a métrica que a gente vai estar prestando atenção? Eu desenhei aqui o joinha, que é o joinha da curtida, mas não está parecendo um joinha, né? Tá meio engraçado isso aqui. Fazer quase como se fosse o ícone do Instagram, assim, do joinha. Se bem que o joinha é do Facebook, né? O do Instagram é o coraçãozinho, que fica dentro do balãozinho, assim. O que eu acho interessante a gente abordar nisso aqui? Caso você seja uma pessoa que cria para as redes sociais, uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar é que o rede social tem aquela interface, né, padrão para todo mundo, que mostra comentários, curtidas, salvamentos, pelo menos hoje em dia, né? Isso pode sempre mudar no futuro. Inclusive, esse vídeo aqui está sendo gravado no dia em que o Substack acabou de inserir um feed de vídeos ali, o que foi bem surpreendente para muita gente, enfim, então, tem umas pessoas que não se surpreenderam, mas tem muita mudança na rede social o tempo inteiro, né? Por isso que eu gosto de fazer essas observações pontuais. Mas se nas redes sociais existem tantas pessoas com tantos objetivos diferentes, faz sentido que todas essas pessoas seguirem sempre pelas mesmas métricas? Eu acredito que não. Aquelas são apenas métricas sugeridas pela plataforma, são métricas que a plataforma insere ali no menu delas. Mas se você está fazendo algo por hobby, ou você está fazendo algo como negócio, você vai ter métricas que vão importar para você que não estão ali necessariamente. Aquilo são apenas sugestões. E isso aqui é meio que uma analogia para o meu ponto principal, que é você está criando para rede social ou não está criando para rede social, tanto faz. Mas quais são as métricas de sucesso para você? Qual é o seu objetivo e quais são os indicadores que podem te mostrar que, putz, isso aqui tá funcionando bem, sabe? E aí uma história que eu conto de vez em quando é que quando eu me inscrevi numa aula de estamparia aqui em Pamplona, quando eu me mudei, o meu objetivo principal era conhecer gente. Então eu não tava nem aí se os resultados iam ficar legais das coisas que eu fazia. Eu queria trocar ideia com as pessoas. Além de trocar ideia com as pessoas, eu queria relaxar, eu queria passar tempo longe dela, porque eu já passo muito tempo no computador trabalhando. Então o que eu quis fazer ali? Era ter um espaço seguro para eu experimentar e para eu não ficar olhando para nada, sabe? De tela, de coisa que eu conecto com o trabalho, sabe? Então era um tempo para eu meio que relaxar offline. Se eu me deixasse, entre aspas, contaminar pelas pessoas que estavam ali, eu ficaria muito fissurado pelo resultado. Porque tinha gente que era muito perfeccionista, né? Tinha gente que estava, entre aspas, em busca de fato, assim, o resultado final
receber muitos likes das outras pessoas ou dela mesma, sabe? Enquanto eu tava ali, tipo, levando muito mais tempo pra fazer do que todo mundo levava. Aí qual é a próxima coisa que você vai fazer, Thiago? Uma coisa mais difícil? Eu falava, cara, sinceramente, não, eu não tô afim de fazer essa outra coisa mais difícil, eu quero fazer outra coisa fácil pra não pensar muito, sabe? Então eu tinha muito claro quais eram as minhas métricas de progresso, quais eram as minhas métricas de, não é nem progresso, se bobear, assim, de resultado mesmo. O que eu quero tirar dessa experiência? O resultado pra mim não é uma parada maneira e genial, super bonita de estamparia, é simplesmente conhecer gente e é simplesmente relaxar. Então eu tô falando, claro, primeiramente pra pessoa que talvez esteja pensando em viver uma vida criativa e etc, dentro de um lugar onde não existe performance, mas claro, sempre vai ter a pessoa que está vendo esse vídeo que talvez trabalhe com redes sociais, talvez esteja buscando sim uma performance em relação a métricas, performance em relação a vendas, performance em relação a outras coisas. Então a gente está falando de um outro assunto aqui por enquanto, tá bom? Porque nesse caso aqui, claro, faz sentido você olhar para esses tipos de métricas, inclusive entender quais são as que fazem mais sentido para cada publicação que você faz. Então, por exemplo, se eu faço uma publicação cujo objetivo é levar a gente para minha newsletter, ou fazer uma venda do meu curso de criatividade, o Criatividade Sem Bloqueio, eu não vou estar só olhando para o compartilhamento, eu não vou estar só olhando para o alcance, eu vou olhar para a conversão, quantas vendas foram feitas do curso, quantas pessoas agora vão fazer parte dele, ou quantas pessoas chegaram na minha newsletter. No fundo, o princípio é sempre o mesmo, né? O que as métricas indicaram, né? O que as informações que eu recebi acabaram de me comunicar sobre aquilo que eu acabei de publicar, qual foi a resposta, né? Como é que isso retroalimenta todo esse ciclo. E lembrando que isso não necessariamente acontece sempre de uma forma quantitativa, com métricas, tudo certinho. Muitas vezes tem coisas invisíveis que acontecem, né? Se bobear, você vai receber uma mensagem de um serviço a partir de uma publicação um pouco mais pessoal que você fez, sabe? Talvez de alguma coisa que mostrou muito os seus valores, e aí a pessoa que já estava pensando em contratar, viu aquela publicação, se sentiu próxima de você, foi lá e contatou você. Ou uma coisa que já aconteceu comigo também, de eu pensar, cara, eu preciso fazer uma mudança em certas coisas, preciso trazer algo mais refrescante, algo que me empolgue mais. E eu faço essa mudança, e talvez a recepção de métrica ainda não seja aquele resultado que eu quero, ainda não chegou ali, mas eu vejo aquela pessoa que eu respeito muito, que eu admiro, me mandando uma mensagem falando, cara, eu gostei dessa última coisa que você publicou, achei bom, assim, achei diferente, E isso, por exemplo, é uma coisa que me move também em relação a feedback. Eu penso, cara, não era só a minha intuição, eu acho que eu talvez esteja numa direção certa em relação a isso. E lembrando, claro, que tem o nosso próprio feedback sobre a nossa própria criação, né? Eu acho que isso é uma coisa bastante legal de manter em mente também. Se você é uma pessoa que está ligada em performance, etc., não é porque a primeira vez que alguma coisa foi mal que você vai pensar, nossa, eu tenho que abandonar essa ideia. Se bobear, você tem aquele instinto que aquilo pode dar certo. Você talvez só precisa adaptar algumas variáveis do que você testou. Fazer um próximo teste, adaptar outra variável, fazer o teste de novo. Sabe, eu realmente acredito que a sua intuição, o seu resultado de, cara, eu gosto disso, eu gostaria de estar vendo isso. Por que não está funcionando? Sabe, tentar investigar isso pode ser interessante. E esse ciclo aqui é um ciclo que eu gosto muito de olhar. Sempre que eu estou me fazendo perguntas em relação a isso, do tipo, cara, como é que eu não piro nesse processo de criar pela internet? Como é que eu não piro nesse processo de ter um hobby? Como é que eu não piro em um monte de processo, né? Eu penso, o que tem alimentado o meu cérebro? O que está no meu consumo? Como é que isso tem sido feito? Como é que tem sido a minha válvula de expressão ou de criação de qualquer tipo de coisa, artística ou não artística? E como é que tem sido o feedback interno mesmo, meu feedback, o feedback das outras pessoas, o feedback das métricas, etc. Tudo isso aqui se retroalimenta, tudo isso aqui dá informação para o próximo etapa, tudo isso aqui alimenta. E eu acredito que é uma forma de, entre aspas, de diagnosticar, entre aspas, né? Com muitas aspas, essa palavra diagnóstico, o que potencialmente pode ser ajustado por aí. Fico curioso, caso você tenha feito esse exercício, se veio alguma coisa em mente imediatamente, assim, algo que você pense que, putz, tem algo aqui no meu processo de criação que eu talvez possa repensar, ou será que é no meu consumo, enfim. Acho que todo mundo hoje em dia tem um pouco de brisa sobre isso na parte do consumo, mas eu fico curioso para saber o que rolou por aí, quais foram os insights que surgiram. E caso você se interesse por criatividade, processos criativos, eu queria te convidar a conhecer o Criatividade Sem Bloqueio. Ele é o meu curso de criatividade, onde eu mostro as minhas técnicas criativas favoritas, onde a gente fala muito de encontrar esse caminho sustentável para a criação na internet. É um espaço que eu tenho muito orgulho de ter criado, eu acho que as pessoas que estão ali dentro dessa comunidade, inclusive têm chamadas mensais comigo para tirar dúvidas, para conversar. Essas pessoas têm valores muito parecidos com os meus, elas também estão tentando encontrar uma internet mais consciente, com criação mais intencional. Ter criado esse espaço é uma coisa que genuinamente me dá muito orgulho. Deixa eu dar um zoom dramático aqui para falar essa parte, mas se você acha que você tem valores parecidos com os meus, que você gosta de se conectar com pessoas de valores parecidos e que estão buscando esse caminho alternativo, esse caminho que ainda possa ser possível na internet, sabe, fazer alguma coisa diferente, considere conhecer o Criatividade Sem Bloqueio. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, no primeiro link da descrição, no primeiro link do comentário e também na descrição do vídeo. E como sempre, semana que vem a gente se vê aqui
às 8h08 da manhã. Esse nosso combinado, esse nosso compromisso de toda segunda-feira. Te vejo por lá. Um abraço.